Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Milena Prado, sou advogada, pós-graduanda em Direito Civil e Empresarial, bacharela em Direito pela Unisal Lorena e sou uma das professoras desta resolução de questões do exame de ordem, dessa vez do 34, né? E é sempre uma alegria estar com vocês. Desde já, deixe o seu like, comente neste vídeo e no dos outros colegas das outras matérias, que esta é uma iniciativa muito boa para você que está estudando, está se preparando para o exame 35 ou outros exames de ordem, por que não? Então, muito obrigada desde já e não deixe de me seguir nas redes sociais, que lá eu sempre deixo dicas para o exame de ordem e passo conteúdo jurídico também. Então, meu Instagram é @milenacprado e o meu e-mail é profmilenaprado@outlook.com. Hoje nós iremos tratar da matéria de Direito do Consumidor. Então vamos lá analisar a questão, ver as alternativas e depois vamos ver comentários acerca do gabarito. Vamos lá? Então, questão 44. José procurou a instituição financeira Banco Bom com o objetivo de firmar contrato de penhor. Para tanto, depositou um colar de pérolas raras, adquirido por seus ascendentes e que passara por gerações até tornar-se sua pertença através de herança. O negócio deu-se na modalidade contrato de adesão, contendo cláusulas claras a respeito das obrigações pactuadas, inclusive com redação em destaque quanto à limitação do valor da indenização em caso de furto ou roubo, o que foi compreendido por José. Posteriormente, José procurou você, como advogado, apresentando dúvidas a respeito de diferentes pontos. Sobre os temas indagados de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, assinale a afirmativa correta. E daí ele traz para nós as alternativas, vamos ver. Alternativa A. A cláusula que limita o valor da indenização pelo furto ou roubo do bem empenhado é abusiva e nula, ainda que redigida com redação clara e compreensível por José, e em destaque no texto, pois o que a vicia não é a compreensão redacional, e sim o direito material indevidamente limitado. B. A cláusula que limita os direitos de José em caso de furto ou roubo é lícita, uma vez que redigida em destaque e com termos compreensíveis pelo consumidor, impondo-se a responsabilidade subjetiva da instituição financeira em caso de roubo ou furto, por se tratar de ato praticado por terceiro, revelando fortuito externo. Alternativa C. O negócio realizado não configura relação consumerista, devendo ser afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor e aplicado o Código Civil em matéria de contratos de mútuo e de depósito, uma vez que inquestionável o dever de guarda e restituição do bem mediante pagamento do valor acordado no empréstimo. E alternativa D. A cláusula que limita o valor da indenização pelo furto ou roubo do bem empenhado é lícita, desde que redigida com redação clara e compreensível. E em caso de furto ou roubo do colar, isso será considerado inadimplemento contratual e não falha na prestação do serviço, incidindo o prazo prescricional de 2 anos, caso seja necessário ajuizar eventual pleito indenizatório. Então, o que eu recomendo é que você pare esse vídeo neste momento, tente resolver essa questão e agora nós vamos ver o gabarito e comentar. Vamos ver se você acertou. A alternativa correta é a alternativa A. E por que é a alternativa A, professora Milena? Olha, essa questão é uma questão que indica a tendência da banca FGV quanto ao direito do consumidor na prova. Por quê? É uma questão que vai abordar, sim, partes teóricas, então partes da lei, que é o CDC. Então, ela vai cobrar de você o que está previsto ali no artigo 51, mais especificamente no inciso 1 do CDC, mas muito mais que isso. A tendência é que, através de cases, e muitas vezes cases reais ou parecidos com o que tivemos em noticiário e recentes julgamentos dos tribunais brasileiros, súmulas também, então entendimentos jurisprudenciais. E nessa questão, cobrava-se especificamente a súmula número 638 do STJ. A súmula 638 do STJ indica que é abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de instituições financeiras pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio do bem
entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil. Então, basicamente, se o candidato estivesse atento às notícias recentes e à jurisprudência do STJ, ela teria acertado, porque essa questão é exatamente sobre a súmula, beleza? E além disso, né, por que a súmula 638 do STJ cita o artigo 51, inciso 1? Vamos ler comigo. É indicado no CDC que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, aí o inciso 1, impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou implique renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Então, foi entendido assim pelo STJ que é exatamente isso que é cobrado nessa questão 44, porque é indicado uma situação de penhor em que foi colocado sob garantia ali de um contrato entre a instituição financeira e o consumidor, foi dado aqui no caso, pérolas raras, né, um colar de pérolas raras. E esse bem estava sob vigilância e proteção no banco, da instituição financeira. E dentro da instituição financeira, esse bem foi roubado. Então, teve essa problemática que impossibilitou aí o funcionamento completo, né, a conclusão do contrato, e não por culpa do consumidor, né? Então, muito se tinha esse problema de inicialmente indicar, será que se aplica o CDC à instituição financeira? Nós vamos ver sobre isso. E mais, será que a instituição financeira deve ser responsável numa situação assim por questões de roubo e furto? E o STJ já entendeu que sim, pois ela é a prestadora de serviço, ela está numa relação de consumo e o consumidor é a parte hipossuficiente, portanto ela não pode se responsabilizar por coisas alheias à sua vontade, alheias ao seu conhecimento, né? E é a parte que mais deve ser protegida. Então, até a redução do valor de indenização já seria contra tudo que entendemos como vital no CDC, na proteção do direito do consumidor. Então vamos entender por que as outras alternativas estão erradas, né? A A nós já entendemos porque está correta. Por que a B e a C estão erradas, né? Inicialmente na B, é indicado que a cláusula que limita os direitos de José em caso de furto ou roubo é lícita. O erro está aí, porque na verdade esse contrato com essa cláusula é nula, nós vimos, e é ilícita, portanto, não é lícita. O erro está aí. É contra o que é entendido pela súmula 638 do STJ. A alternativa C. O negócio realizado não configura relação consumerista, devendo ser afastada da incidência do CDC. Lógico que não. Por quê? Lembra que eu falei que nós íamos ver, será que se aplica CDC às instituições financeiras? E a súmula 297 do STJ já entendeu que sim, é aplicável às instituições financeiras o CDC. Então, não temos dúvidas quanto a isso. Então, vejam que em uma questão nós temos que ter entendimento de duas jurisprudências, pelo menos. Então, duas súmulas. Por isso que o estudo de súmulas é muito importante em direito do consumidor. E daí, a alternativa D. A cláusula que limita o valor da indenização pelo furto ou roubo do bem empenhado é lícita. Não, ela é ilícita, nós já vimos. É uma cláusula indicada como nula, inclusive. Desde que redigida com redação clara e compreensível. Não, mesmo que ela seja indicada de forma clara e compreensível e o consumidor tenha assinado, essa cláusula ainda é nula, porque ela restringe e é contra vários direitos indicados pelo CDC e contra a súmula, inclusive, agora que já colocou um ponto final nessa questão, quando se trata de contratos de penhor civil. Então, alternativa correta, alternativa A. Vamos para a questão 45 agora, e ela nos diz o seguinte. Eleonora passeava de motocicleta por uma rodovia federal quando foi surpreendida por um buraco na estrada, em um trecho sob exploração por concessionária. Não tendo tempo de se desviar,
ainda que atenta ao limite de velocidade, passou pelo buraco do asfalto, desequilibrou-se e caiu, vindo a sofrer várias escoriações e danos materiais na moto. Os danos físicos exigiram um longo período de internação, diversas cirurgias e revelaram reflexos de ordem estética. Você, como advogado, foi procurado por Eleonora para ingressar com a medida judicial cabível diante do evento. À luz do Código de Defesa do Consumidor, você afirmou corretamente que, e daí nós temos as alternativas A, B, C e D. Vamos lá. A A diz que compete a Eleonora comprovar o nexo de causalidade entre a má conservação da via e o acidente sofrido, bem como a culpa da concessionária. Alternativa B. Aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva à concessionária. Alternativa C. A relação de consumo entre Eleonora e a concessionária, cuja responsabilidade é objetiva. E D. Pela teoria do risco administrativo, afasta-se a incidência do CDC, aplicando-se a responsabilidade civil da Constituição Federal. Então, pause esse vídeo neste momento que agora eu vou passar o gabarito e fazer comentários sobre ele. Então, muito bem. A alternativa correta é a alternativa C. Mas por que as outras estão erradas, né? A alternativa A fala o seguinte: compete a Eleonora comprovar o nexo de causalidade, bem como a culpa da concessionária? Não, essa está errada, e por um simples motivo. No CDC, como estamos falando de uma relação de consumo, então o direito do consumidor se aplica, CDC se aplica, a teoria da responsabilidade objetiva é a regra. Ou seja, diante de uma situação de dano causado ao consumidor, eu não preciso que o consumidor, a parte hipossuficiente, comprove a culpa por parte do fornecedor, no meio da prestação de serviço, no produto, que seja. Então, é uma exceção à regra. A regra é que, quando eu tenho uma situação de responsabilidade e eu tenho um dano causado, eu tenho que comprovar a culpa por parte de quem praticou o dano. E no caso do consumidor, nós temos essa inversão, inclusive de ônus de prova. Então, por ele ser uma parte hipossuficiente que precisa de uma proteção maior pela legislação brasileira, pelo ordenamento todo, foi dada essa exceção às relações de consumo. Então, aqui está extremamente errada, porque vai contra tudo que é indicado no CDC, inclusive no artigo 12, caput do CDC, que nos traz a responsabilidade objetiva como regra. Então, a A está errada. A B também está errada, porque ela traz que deve ser aplicada teorias da responsabilidade civil subjetiva à concessionária. E, na verdade, não. O que se aplica aqui é a regra do CDC, que é a teoria da responsabilidade objetiva. A alternativa B é praticamente muito igual à alternativa A. Só trouxe indicando que seria a teoria subjetiva. E, na verdade, não é. É a objetiva. A C é a correta, porque fala que é objetiva. E a D está incorreta porque ela indica que, pela teoria do risco administrativo, que em tese seria a responsabilidade objetiva, né, se afasta a incidência do CDC? Não, nós estamos falando de uma relação de consumo, né? O Estado, prestador de serviço, como regra no Brasil, é tido como responsável objetivo. E essa responsabilidade ela é aplicável até certo ponto, porque nós temos algumas excludentes de nexo de causalidade, né? Que é força maior, caso fortuito e fato exclusivo da vítima ou de terceiro. Então, não é que se afasta o CDC, pelo contrário, se aplica o CDC, porque nós temos uma relação, nós temos um fornecedor, nós temos um serviço também sendo prestado. Então, eu até indiquei para nós aqui para relembrar o que é fornecedor, o que é serviço. No artigo 3º é indicado que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos, ou prestação de serviços, que é o caso da concessionária na rodovia federal. O parágrafo 2º indica o que é serviço, né? Então, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Adicionalmente a isso, nós sabemos que consumidor é o quê?
é indicado no artigo 2º do CDC, que é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E é o caso da questão. Nós temos uma relação de consumo completa, portanto. Então, se aplica o CDC e se aplica a regra, que é a responsabilidade objetiva. Com isso, ficamos por aqui. Eu agradeço demais você que ficou até o final desse vídeo. Não deixe de estudar e compartilhar para os amigos que estão se preparando para o exame de ordem, tá bom? Minhas redes sociais eu vou reafirmar aqui. O meu Instagram é @MilanaCiprado e o meu e-mail é profmilenaprado@outlook.com. Será uma honra recebê-los lá nas minhas redes sociais, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!